está no Kafara Famudalha, os dois pontinhos, Silan, Nachnan Chad. Não Nachnan. Nachnan Chad. Ele bota Ad de Khalila Barria, Abhuna Bareuda, de Nad, e Chad de Rabchia Bareuda, que são os três que quem está perguntando para Rabi. Amar Rabchina Barachia era Rabiuda, falou Rabchina Barachia Barabiuda, Amre lá, a gente fala que foi Abhuna Bareuda era Rabiuda, Amre lá, a gente fala que foi Rabchia Bareuda era Rabiuda. Minha Mara Shmolach, quem falou que Shmol fala que ela cai como deveria Ramim, nesse caso que estamos discutindo com o Rebbe, aqui que a gente viu, nesse caso do contrato, estamos falando sobre a testemunha, sobre a assinatura, testemunha sobre o contrato, etc. Que a gente viu ontem. O estar de Nafik Beidina de Mar Shmuel, acontecendo naquele estar, aquele contrato que veio na frente do Beidin, na frente do Beidin de Mar Shmuel, grava Active Beit, estava escrito Medeata Rav Anan Barachia, Be'asid Achatimot Edei, Ve'adechad Edei Mei. E estava lá, como falou, estava lá o contrato escrito, e veio Rav Barachia, ele foi testemunha sobre a sua assinatura, e sobre a assinatura do testemunho que estava junto com ele. O mano quem era? Rav Hanan Baraba. O mediata Rav Hanan Baraba era Rav Hanan Baraba, veio a cidade de Mote, de Medimad Rav Barachia, e veio Rav Hanan Baraba de outro lado, e o que? E testemunhou sobre a assinatura dele, que era o segundo testemunho, e sobre a assinatura do outro testemunha, que era Rav Hanan Barachia. Ashornihu vekamnihu chedechazem. Fala e eles deram ok para o estar no Beidin lá de Shmuel. Parece que Shmuel fala como Rabiuda, que vieram os testemunhos, cada testemunho foi testemunho sobre a sua assinatura, sobre a assinatura do segundo testemunho. Fala Gmará, Malei, Haustara de Atmei Hava, Vechash Shmuel, Beidin Toim. Isso aqui era um contrato de órfãos. E ele suspeitou, por causa do Beidin, que eles podiam acabar errando nessa alahá. Savar Shmuel Dirmai que desvira ele alahá, que era Kereb, Mechaverov, Velo Mechaverav. Ele falou, talvez a gente possa falar que talvez alahá é como Reb, contra um dos Tana e não contra todo mundo. O Verha, Velo Mechaverav. Mas nesse caso, talvez, mesmo que são muitos discutindo com eles, a gente talvez tem que suspeitar que talvez, por causa de gerar as coisas dos órfãos, talvez pode ser como Rebbe, etc. Ele fez o quê? Ele fez uma coisa a mais, quer dizer, uma coisa a mais para que os Jetomim, para que os órfãos não perdessem. Então ele fez até como Rebbe. Quis fazer uma coisa a mais, uma cumbra, não que necessariamente da casa. Fala Magmanar Maravilhuda Mar Shmuel. Ele está fim. Falou Ravilhuda, falou Shmuel. Falou Ravilhuda, nome de Shmuel. Um Ed, ele pode se juntar com Dayan para fazer as testemunhas sobre as assinaturas. O próprio Dayan vai ser Ed? O quê? O próprio Dayan vai ser um Ed? Então, o cara que está emprestando dinheiro chegou lá com um contrato. Certo? E o cara que pegou o empréstimo falou, não, isso aqui é tudo invenção dele. Também tudo, até as assinaturas e tudo invenção dele, tudo falsificado. Então chegou um dos Edim e um dos Dayanim, que podem se juntar e falar, olha, essa aqui é a minha assinatura, e o Dayanim falar, essa aqui é a minha assinatura. E continuar porque ele pode chegar lá e falar, o que pegou o dinheiro emprestado, que isso aqui é tudo falsificado, inclusive a assinatura dos Dayanim ou dos Edim também. E continuar sendo Dayan? Mas o Dayan, ele foi um dos testemunhos do todo do contrato. Não. Só está confirmando a assinatura dele. Não. Se ele virou testemunho, ele tomou um lado. Ele passou a ser de um lado. Está só confirmando que a assinatura dele. Foi, lá chegou lá no contrato. Mas ele não pode ser Dayan, se está a assinatura dele no contrato. Lá no contrato tinha assim, Edim, Dayanim. Edim e Dayanim. Aí ele falou, um falou, não, um dos Edim falou, essa assinatura é minha mesmo.
O Dayan falou, essa assinatura é minha também. A gente junta os dois e tem duas testemunhas que tem duas assinaturas aqui válidas. Mas aí o Dayan tem que deixar de ser Dayan. Não, ele só confirmou que a assinatura é dele. Isso. Mas ele não pode mais julgar o Ele cara. não está falando quem tem razão, tem razão. Não, ele não está jogando o caso, só confirmou que a assinatura Isso. é dele. Mas É, eu se tem assinei. duas assinaturas confirmadas como válidas, aí o assunto é válido lá. Não, beleza, mas aí ele não pode. Agora ele tem que sair do Dayan. Porque Nesse caso. Porque ele passou. Se ele está assinando Nesse por um caso. lado, isso quer dizer que ele tomou um lado, entre aspas. ele não está Ele não assinando. guia Badavá. Ele não está assinando lá como testemunho. Assinando como que? Ele está assinando lá como Dayan. Ele falou que é a minha assinatura. A pergunta dele é assim, talvez, por que você tem a assinatura do Dayan nesse empréstimo aí? Que? E não só da testemunha? É isso, talvez? Não, porque a partir do momento que ele confirma que a assinatura é dele, ele não pode mais ser Dayan do assunto. Se ele foi Ed de um dos dois lados, se ele for Ed de um documento que favorece um dos dois lados, ele deixou de ser isento. Ele não pode mais ser Dayan do assunto. Ah, mas ele não estava sendo Dayan Não, dessa aqui tá. briga. Ele foi Dayan do empréstimo. Não, aí não. Então por que mandar trazer Rav Yehuda Amar Ed Vedayan? Então tá bom, Ed veio um Rav amigo dele. Né? Então Ed Vedayan porque ele estava sendo Dayan. Então a Gemara não trazia a palavra, não precisa ser Dayan. Tá bom, um Ed trouxe um amigo, tá bom, não é nada. Agora Ed Vedayan quer dizer que era Dayan do negócio. Se era Dayan do negócio, quer dizer que a assinatura dele está favorecendo os dois lados, querendo ou não. Ele, independente de querer ou não. Não pode mais ser Dayan. Passou a ser no Guia Badavá. Olha o Rashi. Ed Vedayan. Lá embaixo, terceira linha de baixo para cima do Rashi. Está שכתוב בו הנפק וחתמו הדיינים, הנפק שלו, escrito lá o teor do contrato. E os דיינים eles assinaram. לאחר זמן, כשהוציאו המלווה לגבות, quando o cara que emprestou o dinheiro veio cobrar, era love lomar mezuyafu, veio o cara que pegou o dinheiro emprestado e falou, não, esse aqui ele falsificou esse contrato. O Baechad Meidei Ashtar Veid al Ktav Yadó. Veio um dos testemunhos e falou, essa aqui é a minha assinatura. Veechad Min Dayanim Eid al Ktav Yadó. E um dos Dayanim veio e falou, essa aqui é a minha assinatura. Essa aqui é a minha assinatura, quer dizer que fizeram lá na frente dele, ele assinou como Dayan, participante lá do contrato de trabalho. Dayan como Ed. Mistarfim Lechshiró, como Dayan. Mistarfim Lechshiró, eles se juntam, os dois, agora você tem comprovados duas assinaturas válidas naquele contrato. Esse contrato é um contrato kasher, e o Bedin não está aqui para julgar quem tem razão. Está aqui para fazer o contrato ser cumprido, é diferente. Não estão vindo duas pessoas falando, um falando ele me roubou, outro não roubei, não tem aquela discussão. Um traz um contrato escrito, outro fala esse contrato foi falsificado. Duas pessoas, uma vez que eles têm duas assinaturas válidas, reconheceram firma, vamos dizer assim, por autenticidade. Então o contrato é válido. Mas Faz o contrato ser cumprido, não é questão. não há necessidade de ter testemunho e Dayan no contrato. Por que você Nesse caso teve, mas nesse caso ele fez já botou contrato um. O outro já sabia que ia dar problema. Já conheceu. Alguém foi malandro. Alguém foi malandro. Já conheceu quem ele estava emprestando. o cara que emprestou o dinheiro falou para empréstimo, espera registro no cartório. Vamos lá. Amar Rabi Barham, Kama Ma'alia Hashmata. Isso não quer dizer que o cara que pegou o empréstimo não pode argumentar outra coisa. Agora, o argumento que ele falou que isso aqui é falsificado não é. Entendeu? Amar Rabi Barham, Kama Ma'alia Hashmata. Como bom essa alahá. Por quê? Amar Rabi Ma'aliuta, qual é o que tem de bom essa alahá? Mas de Kamasi da Saada, lo Kamasi Dayana. O que esse Ed, ele testemunhou? O Dayan não testemunhou. O mais de Kamasi Dayana, lo Kamasi Saada. O que esse Dayan testemunhou?
O Ed no testemunho, cada um está falando sobre a sua assinatura. E você não é como falou a Rebbe, que tem que ter 2 testemunhos sobre cada assinatura. Ele falou sobre a sua assinatura, ele falou como ela que a Tarabi ele falou, Lote Tzitinhu, Leane Klali, Dechaye Leuda, Achibishmei de Shmuel. Não ouçam aquilo que falou Yehuda, meu irmão, o nome de Shmuel. E sim o que? Um Ed e Dayam não podem se juntar para começar a valer o contrato. E claro, Ravadem a rua de Rabchia Baraba Lemizben Shumshesh. Abanai era o irmão de Rabchia Baraba. Ele chegou num lugar para comprar um alho, alguma coisa assim. E Amar, Achemar Shmuel, Tivlo Shmuel. Ed Vedam Estarfin, o Ed Vedam sim pode se juntar. Amar a Meimer, Kama Malé Ashmata, como é bom essa Lachá, Amar era a base da Meimer, Mishum de Karsa, Vua de Imach, Atnami me Karsat, Alá. Só porque falou o pai da sua mãe, quer dizer, Ami Barhama, isso aqui era Ravashi, isso aqui era a Meimer. Só porque ele falou que essa Lachá é boa, você também está falando que a Lachá é boa? Para Harava. Rava já desqualificou, vamos dizer assim, essa Lachá. E parece que realmente tem discussão se pode ou não pode eles se juntarem para um Dayan, não é? Se juntarem para o contrato valer. Amarav Safra, Amarav Yab, Amarav Yitzchak, Bar Shmuel, Bar Marta, Amaravun. Amrei tem que falar Amaravun, Amarav. Shlosha she'ashvu lekayem et ashtar. 3 Dayanim que sentaram no Beidin para verificar um contrato, validar ou não. Shnai makrim chadmot edim, vechad não makrim. Desses 3 Dayanim, 2 conhecem a assinatura dos testemunhos, um não conhece. Ashalo chatmu, enquanto eles não assinaram para validar o contrato, meidim befanav vechotem. Esses 2 eles podem testemunhar na frente do terceiro que eles conhecem a assinatura desses testemunhos, e eles assinam e o terceiro assina porque testemunharam para ele que essa assinatura é boa. Mishechatmu emedim befanav vechotem. A partir do momento que eles já assinaram sobre o contrato para validar o contrato, eles não podem mais ser testemunhos sobre aquela assinatura, e o terceiro, ou vem outros testemunhos sobre aquela assinatura, ou tem que sair, vai procurar, perícia, a gente já falou, ou o próprio da etc. Fala Gmará, o Mikatvinan, fala Gmará, pergunta Gmará, será que pode escrever antes dos 3 estarem ok? Ele fala o seguinte, se ele já assinou, se ele não assinou, eles são testemunhos. Se ele já assinou, não pode ser testemunho. Como é que eles vão ter assinado se o terceiro ainda não deu ok? Tem que os 3 dar ok, para eles assinarem e confirmarem o contrato. Esse ok dos Dayanim, que eles falam que o contrato está válido, de Shur Kiyum, assim fala, a Shrata de Shur, de verificação, quer dizer, dá aquela carimbada. Que foi escrito antes de chegarem testemunhas sobre a assinatura do contrato. Psula é passula, inválido. Porque isso parece mentira. Isso aqui também parece mentira. Que os 2 assinaram sem o terceiro saber. Ela é imad shelokatvu beidim fanav vechotem. Então é o seguinte, enquanto eles não escreveram o ok do contrato, esses 2 Dayanim que conhecem a assinatura, eles podem ser testemunho para o terceiro, e ele assina junto com eles o carimbo do contrato. Depois que eles começaram a escrever, eles não podem nem ser testemunhas para ele assinar, e não do que eles assinaram, eles começaram a escrever. Porque isso aqui já parece como mentira. Eles começaram a escrever esse contrato, é bom lá? Não conheço a assinatura. Peraí, a gente vai ser ele agora. Depois que você começaram a escrever, não pode mais. Fala, mulher, Shumaminá, trata aqui a gente aprende 3 coisas. 1. Shumaminá etna asadayan. Uma testemunha pode ser Dayan. A gente está vendo aqui para a Ravuna. Que depois desses 2 foram edim sobre a testemunha. Eles não são parte do contrato.
Eles estão testemunhando sobre a assinatura do testemunho, uma coisa. Às vezes pode ser Dayanim. O Shmamina, Dayanim é Makarim Khadimot de Edim, mas, se os Dayanim falam, a gente conhece essas assinaturas, você não precisa trazer a testemunha para provar as assinaturas. Já tem firma, já abriu firma no cartório. Não precisa. O Shmamina, a terceira coisa, Dayanim Shen Makarim Khadimot de Edim, Tzrichim Le'aid Bifnei Kol Echad Ve'echad. Os Dayanim que não conhecem essas assinaturas, precisa dos 3 Dayanim receberem a testemunha da assinatura. Então, na prática, um cara que ele foi de um contrato pode ser Dayan? Não. Não, se ele foi do contrato, parece que não. Aqui ele está sendo testemunha sobre a assinatura da testemunha, mas não que ele foi a testemunha do contrato. Não chegou nesse caso. Aqui ele está sendo testemunha sobre a assinatura da testemunha. Está falando, não, essa assinatura da testemunha eu conheço. Mas não que... Então, nesse caso ele pode ser o Dayan do que está sendo Ele feito. falou que ele conhece a assinatura da testemunha. Agora vamos ver se o contrato é... Então, pode ser o Dayan daquele Mishpat. Isso. O conhecer a assinatura da testemunha não Agora, se ele próprio é um Ed de um dos... Aí acho que não. É outro caso. Então, Mas por outro lado ele falou que Edna Sadayan. É isso que eu entendi daqui. Ele pode dizer ser Ed. Ele também está julgando o assunto. Porque ele é de um dos lados. Ed de quê? Ed de quê? Ele assinou vamos dizer que ele assinou o empréstimo. Ele é Ed. Aí depois, bom, na hora de aí discutir, caiu na mão dele o processo. Acho que não pode. Mas ele Ed que ele está falando é dedo do contrato? Não, é da assinatura. Ed da assinatura. Parece que é Ed mesmo. Ed pode ser Dayan. Ele bota aqui o seguinte. Ele fala para ver o Tosso. Nachle Edut Chadash Loret. O de Oret é En Edna Sedayan. Tama de En Edna Sedayan. Tudo Tosso. Nachle Edut Chadash Loret. לחודש. החודש בדאורייתא. ובדאורייתא אין עד נעשה דיין. בדאורייתא הוא עד מפועל ficar como דיין. בתמא דאין עד נעשה דיין, משום דבעינן שיעידו לפני הדיינים. כמו שאומר של רשב"ם. Por que o Ed não pode ser Dayan? Eles precisam testemunhar na frente do Dayan. Se ele é Ed, como é que ele vai testemunhar na frente do Dayan? Como explicou Rashbam, דכתיב, ונדעו שני אנשים, אלו העדים לפני השם, אלו הדיינים. Que eles vão ficar 2 pessoas, são os Edim, עמדו שני Edim לפני השם, na frente de Hashem, são os דיינים. ויש מפרשים משום דבעינן עדות, שאתה יכול להזימה. E tem outros que falam, sabe por que o Ed não pode ser Dayan? Porque toda Edut ela tem que ser passível de azamar. A gente falou ontem de Edim Zomemim. ואם העדים נעשו דיינים, עדות שאין אתה יכול להזימה, se eles forem os próprios dayanim, eles não podem ser mais azamados, vamos dizer assim. Se não é cablu azamar, latzmam, eles não vão querer que eles próprios firem de Zomemim. מיהו לפי טעם זה, אם העדים קרובים לדיינים, אינם יכולים להעיד. Assim também, se for assim, por esse motivo, se os Edim são parentes dos Dayanim, também não podem ser testemunhas, porque os Dayanim não vão querer examamar os parentes. Então não é cablu azamaleim. הכיוון לבני הזמן נלהו בבית דין אחר, עדות שאתה יכול להזימה, קרין נבאו. Mas os Edim, mesmo são parentes dos Dayanim, já que a gente pode levar eles para outro Beidin e azamar eles lá no outro Beidin, então isso aqui é chamado Edut que pode ser azamado. Achanami é a Dayan Aseyed. ודווקא בעד המעיד אברינן, דאין עד נעשה דיין. דשייך יעני תמי. אבל עד שאינו צריך להעיד כגון שיש אחרים שיעידו, או כגון שראו ביום
שאינו צריך להעיד. Ele fala aqui que é a Dayan nasce Ed. Aqui o Dayan pode ser Ed. Vedavka be'ed é me'id também. Só um Ed que está testemunhando, ele Ed nasce Dayan. Porque o Ed ele não pode ser feito Dayan. Deixa Anitame, porque a gente tem esses motivos que ele não pode ter feito Dayan, porque ele não vai querer exonerar ele mesmo, etc. Aval Ed she'inot tzarich le'aid. Agora, uma testemunha que não precisa testemunhar, que Gon, por exemplo. She'echerim she'ele. Pode trazer outras pessoas que podem testemunhar. Ou que Gon, por exemplo, she'ra'u beyom, que viram ele no dia, she'inot tzarich le'aid. Deló te'eh shmi'ah gdolah, mireya nase Dayan. ודווקא בני ממונות. אבל בני משפחות אפילו עד שאין צריך להעיד, אין נעשה דיין. Isso aqui é só um Ed que não precisa, realmente não precisa dele. A gente poderia ter corrido atrás de outros que conheceriam a assinatura desse, etc. Aí ele pode ser Dayan, e só em casos de Dnei Mamonot, ele fala aqui no Tosh. Mas de Dnei Nefashot, não. Só em casos de monetários, essas discussões. Mas se for Dnei Nefashot, sobre casos de vida ou morte, eles não podem nem encostar. Rabbi Akiva de Amar e Masechet Makot afilo Hed, Me'ah, Kulan Edim, Betama Mefalesh Beperek Ra'u, Belid, etc. Motivo Ve'atzilu Edam. Ele fala que Rabbi Akiva ele fala em Masechet Makot que mesmo que eles viram, os Danim viram, eles não podem mais julgar. Porque os Danim viram que alguém matou alguém, não pode julgar, porque está escrito Ve'atzilu Edam. Eles têm que ter algum lado, alguém tem que achar algum lado de mérito para quem está sendo julgado. Agora, se eles viram, eles não vão conseguir. Seria o Dayan que estaria isento. Que? Seria o Dayan que estaria isento. Tem que estar completamente parcial. No Agora, aqui é o Eduto que não precisa. O Eduto que... Por isso que ele fala que Anacredita Chodesh Teoraita. No caso de dinheiro, por isso que a gente vai chegar e falando sobre Eduta Chodesh daqui a pouco. A Eduta Chodesh, ele fala que não precisa. Por exemplo, o Eduta Chodesh todo mundo viu. Inclusive o Dayan. Eles viram, aproveita que eles viram. A gente poderia correr atrás de outros que viram também. Então, no nosso caso, ele pode trazer a mesma coisa, aqui falando nos notes, para ver se torce de porque pode trazer a mesma regra. A gente poderia correr atrás. Pega a galera que conhece a assinatura dele. Ou vamos correr atrás de outro star que teve a assinatura dele, etc. Mas, já que já conhece, é um adulto que não precisa. Se realmente fosse um adulto que eles são edim, tal, que eles viram que isso e aquilo, aí não pode. Até ela fala, tosse de uma moto sim pode, né? Só adulto não precisa. Quer dizer, o adulto é para facilitar, mas você poderia correr atrás de outro. Já que você viu, você pode testemunhar. Se visse, não. É porque você conhece, já que você conhece a assinatura dele, não precisa correr atrás de alguém que conhece a assinatura também. Você conhece. Porque é uma coisa que é adulto que... Agora, se for um não, eu vi ele prejudicou. Ah, você virou Edo? Não mais ideia. Fala, Gumara. Mat que falar Ravashi, perguntou Ravashi, bicho no Ed nessa Dayan Shamina Miná. Tá bom você falar que Ed pode ser Dayan? Ela se Dayanim, mas Karim Kadimot de Ed, mas Recuide Ed Lifneem. Agora, quando ele fala que eles conhecem se eles conhecem a assinatura, não precisa de Edim. Dile Meleolam Eimalach. Sempre tem que falar o que? Tzechim. Vishaneacha de Kamekayama Agadar. Bechad. Fala Gumara, isso não é prova. Fala Gumara, se você está falando que eles não precisam de alguém para testemunhar, talvez não dá para tirar desse caso. Porque esse caso você está falando que não é que eles não precisam de alguém para testemunhar, eles sim precisam, mas nesse caso que os dois conhecem, eles estão testemunhando para o terceiro. Fala Gumara, Vedayanim, Shenem Kadimot de Edim, Techmunei, Mifnei, Korechad, Bechad. E os Dayanim que não precisam e não conhecem a assinatura dos Edim, que precisa ter testemunha sobre na frente de cada um, fala que talvez a gente pode falar que também não precisa, porque e o motivo aqui que está falando para eles dois terem testemunha para o terceiro é porque senão eles não vão poder validar esse contrato. Fala que e Rabi Abba ele sentou e falou para aquela sugiá e aprendeu o quê? Que Ed nasce Dayan. Só, e não mais das outras duas. Eitive, pergunta Rav Safra na Rabi Abba, Raush, Loshá, Hen, Beidin, Yamdu, Shnaim, Yoshiv, Mechabreem, Eseleachid, Ed, Bifneem. Rav Safra pergunta para Rabi Abba o seguinte, tem a Mishnah que está falando sobre Edut HaChodesh, em Rosh Hashanah.
se 3 pessoas viram, 3 pessoas do Beidin estavam lá, e viram, estavam lá na rua, lá de fora, e viram o molado. Eles são os Dayanim. O que faz? Yamdu Shnaim ve'oshiv mechavreim. Esse é Yachid. Ficam 2 em pé, desses 3, e sentam outros 2 Dayanim, junto com esse terceiro que também viu. 3 que viram, 2 ficam como testemunha, um vai como Dayan, mais 2 Dayanim, 3 Dayanim. Veio do Bifneim, eles fazem testemunho na frente dele. Yomru, Mekudash, Chodesh, Mekudash. Esses 3 podem falar que o Chodesh está Mekudash, está santificado. Shene, Achid Neeman, Alidei Atzmo. Por quê? Porque o Dayan sozinho aqui, ele não é acreditado para ele próprio, sozinho, fazer o que do Chodesh. Precisa dos outros 3. Fala como na vez, será que a data da dança Dayan, Ramelekulei, Hailet, Beduchtai, Ulvilkachei. Se a gente fala que o Ed pode ser feito Dayan, se você está falando que 3 pessoas lá, 3 Dayanim estavam andando e viram a lua, viram o molado, por que a gente não pode falar para os 3 sentarem e falarem, bom, a gente viu, assina aqui, sai na rua, fala Mekudash? Para que precisa ficar 2 aqui e chamar outros 2 para completar o din? Falou Rabi Aviv Safra, Afred de caixa ali. Para mim também estava difícil isso. O Sheltir era visto que para Shmuel Bar Marta. E eu perguntei isso para visto que para Shmuel Bar Marta, para visto que era Ravuna. Era visto que para Ravuna, Leche Barava, Leche Barav, Lerav. Veamra leu. E Rav respondeu: Ana, Chalidut HaChodesh Deoraita. Que o Shtarot era Banan. Sabe qual é a diferença de Dedut HaChodesh e que o Shtarot? Dedut HaChodesh é Deoraita. E que o Shtarot é a gente fazer a verificação dos contratos. Era Banan. Por isso que aqui Ed pode ser Dayan, aqui Ed não pode ser Dayan. Isso foi o Tosha que a gente leu, Anachidut HaChodesh Deoraita. Amarabi, Amaravuna, Amarav, Shiloshash, por isso que o Tosha chegou na conclusão que o quê? Dizendo Fashot também não. E só quando é Edut que não precisa. Amarabi, Amaravuna, Amarav, Shiloshash, Vilekaimer Testar, 3 sentaram, 3 sentaram para dar a verificação no contrato, Bekarar, Alechad Mem. E um deles falaram, um dos 3 falaram, opa, será que isso aqui está certo? Arar começou uma... Será que isso aqui está certo? Ad Shalochatmu Meidim Alav Chotem. Até que os 2 Dayanim ainda não assinaram, eles podem ser testemunhas por esse terceiro e ele assinar junto. Isso que a gente começou no começo. Isso que a gente falou no começo. A partir do momento que eles assinaram, eles não podem mais ser testemunhas sobre a assinatura para o terceiro assinar. Arar demais, fala Gurá. Qual o tipo de suspeita que saiu aqui, de coisa, de dúvida que eles tiveram aqui nesse estado, nesse contrato? E Arar de Gazelanuta, se foi outra suspeita aqui, é que um desses Edim é o que? É ladrão. O que quer dizer ladrão? Que ele seria então passulo para Edut, que ele seria passulo para testemunhar. A gente só pode falar que alguém é passulo para testemunhar, que ele é inválido para testemunhar, quando 2 pessoas testemunham, que ele é inválido para testemunhar. Se for isso, mesmo se eles ainda não assinaram sobre os Dayanim, como é que eles podem falar que ele é kasher? O training seriam 2. Seriam 2 Edim aqui. 2 Edim que falam que é kasher. Contra 2 que falam que ele é passul. E ainda vai a kashrut aqui, a validade disso aqui ainda vai ficar em dúvida. E Arar deve ficar mishpachá. Agora sim, o problema é o quê? Que talvez ele é parente Gilui Milita Be'alma, é só ir lá descobrir. Não tem o que testemunhar. Será que ele é parente? Vamos verificar se ele é parente. Então tem que falar que o problema aqui é o que? É sobre o Ed, se ele é bom ou não é bom para poder ser. E os outros 2 eles chegam e não chegam para discordar do que vieram os outros 2. O caso é o seguinte, tem aqui um contrato, tem aqui, e tem o contrato, chegaram 2 e falaram que esse daqui ladrão. Não pode testemunhar. E vieram os 2 e o que os 2 Dayanim aqui conhecem o cara podem fazer lá? Nada.
Agora não sei o que eles podem falar, eles podem vir aqui e falar, olha, eu sei que ele fez chuvá, essa assinatura aqui é depois da chuvá dele. O que tem de contraditório sobre o que o primeiro falou? Nada. O primeiro falou, eu sei que ele é ladrão, ele fez isso em 1990. Claro, ele falou, não, esse contrato aqui é do ano passado, eu sei que há 10 anos atrás ele fez chuvá. Então, revalidaram a assinatura do cara. Amarabzeira Hamil de Merabiaba Shmiali. Isso eu aprendi de Rabiaba Velav, Rabiaba de Minaku, Shechachta. Fala como era, se não fosse Rabiaba de Aku, que me lembrasse isso, ele teria esquecido o quê? 2 pontos. Shiloshash, três que sentaram para a verificação do contrato. O Medechad Meem, antes deles chegarem a alguma conclusão, antes deles assinarem, um dos Danim faleceu. Slichim Lemichtav. Bemotai trata vinan bechadretoi. Eles precisam de escrever quando eles estão verificando, falando. A gente sentou com 3 e um deles bechadretoi, um não está mais com a gente. Precisa escrever. Amarav nachvarit kavei kadav veistar adenan nafaga lekadama na bedina tulot sarich. E se eles já começaram a escrever antes do cara falecer, esse estar veio na nossa frente do bedin tal, não precisa mais escrever que não está com a gente. Bedin é Bedin Hatzuf, o que de Shmuel, Amar Shmuel Shnaim Shedadu Din, ela Shnikra Bedin Hatzuf. E por que eles não falam que pergunta aqui é um Bedin Hatzuf, que é um Bedin exprimido, vamos dizer assim. Como falou Shmuel, 2 que fizeram o Din está valendo, só que é um Bedin Hatzuf. Qual é o problema de fazer um Bedin Hatzuf? Para uma dirtivei, Bedin de Rabanashi. Rav Nachman falou que o Kavaná era quando estava escrito no estar Beidin de Rabana, Beidin do Ravashi. Com certeza do Beidin do Ravashi, eles não iam fazer uma coisa errada na frente de 2 Dayanim, e todo mundo sabe que você tem que fazer na frente de 3 Dayanim. Então está lá no papel timbrado lá, Beidin do Ravashi. Ele tem que escrever claro que a gente começou com os 3 Dayanim, mas um não está mais com a gente para eles saberem que você é um Beidin de Ravashi. Para o Beidin Rabana Debei Ravashi, que eles Shmuel se viraleu. Mas talvez o pessoal do lado do Bedin Ravashi, eles sustentam como Shmuel, que pode fazer um din na frente de 2, só que o contrário da Bedin Chashuf. Ele fala o quê? Como está escrito, falou para a gente Ravashi, para fazer essa verificação do estado. Isaac Ravashi, ele próprio falou para fazer assim, com certeza ele falou para fazer na frente de 3 Dayanim. E se um faleceu no meio, eu tenho que escrever, claro, que foi na frente de 2 Dayanim. Isso o Rabzeira falou, que lembrou ele foi Rabiaba de Aku.